Olá a todos, olá a todas, eu sou Leonardo Monteiro e hoje daremos continuidade à nossa websérie Caminhando com Team Ingold. No primeiro episódio, que vai aparecer o card aqui em cima, nós discutimos sobre perspectivas com as quais o Ingold dialoga. Ou seja, foi feita uma introdução, principalmente para aqueles que não são da área da antropologia ou da filosofia, para que entendesse com qual perspectiva do conhecer humano que o Ingold se debate. Nesse vídeo e nos posteriores dessa websérie, nós avançaremos sobre o pensamento do Ingold, presente neste livro que vai aparecer aqui do meu lado, de forma que iremos compreender quais são os deslocamentos de percepção que esse livro me trouxe, pessoalmente, e o que vocês podem pensar a partir dessa leitura minha feita do livro do Ingold. Hoje começaremos a debater sobre a primeira parte do livro, que se chama Limpando o Terreno. Essa primeira parte é constituída de 3 capítulos, os quais hoje nós falaremos sobre o primeiro. Acho que, com exceção do primeiro vídeo, todos os outros vídeos dessa websérie podem ser vistos em qualquer ordem. Inclusive, não faz essa diferença. Assim como os textos do Ingold. Mas, no entanto, eles serão lançados no canal por ordem que eles estão no livro. Mas isso não é uma condição sine qua non, para que seja compreendido o nosso debate. Quais são os 3 elementos que vão aparecer por todo o livro do Ingold? É a questão do conhecimento, da descrição e do movimento. Esses 3 elementos, por mais que não apareçam de forma clara e explícita, eles permeiam toda a reflexão do Ingold. Qual o ponto que une esses 3 primeiros textos, os quais ele chama essa parte de limpando o terreno? Este ponto será o ponto da experimentação. Nesse momento é importante a gente pensar que, enquanto pesquisadores de ciências humanas, os nossos sujeitos, aquelas pessoas que nós interpelamos nas nossas pesquisas, eles estão a todo momento experimentando o social, assim como nós estamos experimentando realizar uma pesquisa com aqueles sujeitos dentro daquele contexto social. As pessoas se inscrevem em atividades práticas, e essa inscrição em atividades práticas é o que as constituirá naquele momento. Então a importância que os sujeitos de pesquisa terão para nós está diretamente relacionada com as atividades às quais eles se inscrevem naquele contexto social o qual nós observamos. Nessas 4 páginas, onde o Ingold introduz essa primeira parte do seu trabalho, que ele chama de Limpando o Terreno, ele deixa claro o que ele pensa sobre a agência humana. Ele pensa que nós humanos não temos uma agência transcendente, algo que venha de fora do nosso corpo, venha de fora de algum lugar e permita com que nós tenhamos essa agência, permita com que nós realizemos ações sociais. O Ingold vai dizer que nós nos inscrevemos no social ao realizar uma atividade, e essa atividade se inscreve por todo o nosso redor. Então ele vai dizer que a mente não é algo confinado dentro do cérebro, mas que ela se espalha por todos os lugares. Se nós vamos pensar que o pensamento, segundo, igual o Ingold nos diz, se derrama sobre o mundo, eu posso pensar para vocês em 2 exemplos. O primeiro, que eu pensei agora, inclusive não está no roteiro do vídeo, é justamente sobre como que se deu esse pensamento para gravar esse vídeo. Eu montei essa estante, tem esses livros para fazer parecer que eu tenho autoridade no que eu digo, tem uma iluminação, tem uma janela que me ilumina também, tem todo um apoio para a câmera. Todo o meu pensamento se derramou para poder passar essa mensagem para vocês. Então essa mensagem não é que vem de dentro da minha cabeça apenas. Todo o meu pensamento está derramado nesse espaço onde eu estou gravando o meu vídeo. E essa imanência presente no pensamento do Ingold, que tenta tratar as relações sociais e o conhecimento como algo vivido, algo do mundo em si, não algo que o transcende, ela permite que concebamos que o ser humano ele é o que ele está inscrito naquele momento para fazer. Ou seja, ele é o que ele está fazendo. Mas isso em nenhum momento menospreza a história que esse ser humano possui. Mas vamos a um outro exemplo prático. Recentemente, eu, doutorando em educação, tive que fazer um trabalho de cerca junto com meu pai. Esse trabalho era para impedir que os cachorros, tanto do meu pai como da minha mãe, fugissem da nova casa deles. Ou seja, havia um problema a ser resolvido, um problema espacial, um problema de como conter os cachorros dentro de um espaço delimitado por cercas. Tanto eu quanto meu pai não tínhamos experiências em montar cercas e fomos meio que descobrindo no caminho. Meu pai com mais experiência em trabalhos, digamos, manuais do que eu. O interessante, e para ilustrar o como o pensamento é imanente e ele está na realidade vivida, na vida vivida e na experiência experimentada, pois, da mesma forma que eu diversas vezes tenho que ter soluções criativas e soluções para os meus textos, soluções de como coadunar os pensamentos,
o que certo dado de pesquisa representa para a minha hipótese, se ela confirma, se ela destrói a minha hipótese. Nessa construção de cerca com meu pai, eu percebi como o pensamento se esparramava por aquele terreno, pois a cada espaço que tinha que ser colocado a cerca e representava um desafio diferente do espaço anterior, as próprias condições de pensamento de como resolver aquele problema mudaram. Ou seja, tanto eu, no meu ofício de sociólogo, de refletir sobre a sociedade, analisar dados de pesquisa, quanto eu e meu pai construindo aquela cerca, nosso pensamento se debruçava sobre o mundo, se derramava sobre o mundo. Nosso pensamento não estava confinado no nosso centro, ia para a cerca, para o mourão, para os pregos que deveriam ser colocados, para como que eles seriam colocados, como que ocuparia o espaço aquela cerca, um mourão podre, como que a gente superaria aquilo, como que a gente faria para que os cachorros não passassem por debaixo da cerca. Haviam diversos problemas a serem resolvidos. E a resolução desses problemas mostra a face criativa que o ser humano tem frente ao mundo, frente às suas experimentações com o mundo. Mas isso é um papo para ser feito na sequência. Agora nós avançamos para a segunda parte desse vídeo. Nessa segunda parte nós debateremos sobre o primeiro capítulo da primeira parte do livro do Ingold. Esse primeiro capítulo dessa primeira parte se chama Materiais contra a Materialidade. Nesse capítulo, o Ingold realiza um debate denso com os antropólogos da materialidade sobre como que eles esquecem os materiais nas suas análises sobre materialidade. Este capítulo em especial do Ingold começa de uma forma bem inusitada. Ele pede para que a gente molhe uma pedra e deixe em cima da nossa mesa de trabalho. Eu molhei essa pedra e deixei ela em cima da minha mesa de trabalho enquanto eu li o capítulo. Eu vou contar para vocês o que acontece no final. Não sem antes debater um pouco sobre o que ele escreve. A grande questão dele nesse texto é o que é o material, o que constitui um material. A primeira coisa que o Ingold nos faz pensar é que materiais não são necessariamente aquilo que nós podemos tocar e segurar. O livro ele é constituído de materiais, ele é um artefato, mas ele não é um material por si. Pois, mesmo depois que todas essas páginas perderem sua tinta e as palavras sumirem, ele continuará existindo como material. Não mais como livro, mas como material. Sobre a forma como nós percebemos o mundo é interessante esse pensamento do Ingold. Pois, pensamos, materiais para a gente é tudo aquilo que nós podemos segurar. Por quê? Porque nós vivemos no ar. Nós trocamos, respiramos no ar. A maior parte das coisas que nos envolve é o ar, é composta pelo ar. Nós podemos passar a mão assim sem grande resistência. Se pensarmos que poderia existir uma sociedade de toupeiras, nessa sociedade de toupeiras, o que seria a cultura material deles seria o que fosse escavado. Seria justamente aquilo que eles escavaram para poder preencher com o ar. Ou seja, não seria o construído, mas o escavado. Essas questões que envolvem a percepção são centrais no pensamento do Ingold. Ou seja, para que serve nós deslocarmos a nossa percepção sobre os materiais? Ingold vai realizar nossa proposta visando que nós percebamos que o mundo à nossa volta é composto e repleto de materiais, sejam eles trabalhados pelos seres humanos ou não. É interessante no final do capítulo como Ingold retorna à pedra que já está quase seca, ou seca, e começa a trabalhar a questão da substância, pois os materiais são substâncias ativas que estão em constante troca com o seu meio. A diferença entre o ser humano e a pedra, que é justamente nessa troca de substância que nós nos regeneramos. Ou seja, uma pedra, quando quebrada, se torna duas pedras. Nós podemos nos regenerar e manter uma certa coesão a partir dessa troca de substâncias. Mas esse não é o ponto mais importante desse pensamento do Ingold. O grande ponto de pensarmos sobre a pedra molhada que seca é como que, independente da ação humana, essa pedra se secou. Não porque ela tem agência, mas porque as suas substâncias ativas estão em contato com outras substâncias ativas no ar e no espaço onde ela se encontra, que permite com que ela seque. E o ser humano, experimentando esse mundo social, experimentando esse mundo vivido, é mestre em se aproveitar dessas trocas de substâncias que os seres não humanos realizam com o ambiente e entre si, para que possam construir coisas. Um grande exemplo é a produção de mel, outro exemplo é a produção de seda, outro exemplo é a própria produção de alfaces, no qual há uma grande interação entre o humano e não humanos, como alface, pragas, terra, água, e até na extração de pedras preciosas, outros minérios.
Ou seja, processos e trocas de substâncias ativas acontecendo na natureza que os seres humanos potencializam, diminuem, se valem, continuam a partir de, mas que todos têm em comum a questão da experimentação. Um processo iniciado na experimentação, a produção de mel, por exemplo. A produção de mel não foi algo que o ser humano do nada tinha pronto. Foi experimentando e aperfeiçoando ao longo de séculos, milênios talvez. Por hoje é só. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Qualquer comentário, poste nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você pensou em alguém para compartilhar esse vídeo, compartilhe para ajudar a crescer o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos fazer o Socioprosa crescer cada vez mais. Conto com vocês. No próximo vídeo falaremos sobre o segundo capítulo dessa primeira parte desse livro do Ingold. Boas reflexões. Até a próxima. Abraço.